Bom dia, irmãos e amigos. Vamos a Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 7, continuando a nossa viagem pelo deserto com os israelitas. Êxodo 17, versículos de 1 a 7, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a aprender de histórias tão bonitas, antigas, noutro contexto, noutro país, noutra língua, noutro lugar, mas tratando do mesmo Deus. E são essas lições que nós queremos ficar mestres em aprender, ensinados pelo Teu Espírito Santo, lições que nos indicam o caminho para agradar este Deus supremo, triuno, Criador de tudo, Salvador, e que tem as mesmas exigências, os mesmos desejos, o mesmo coração, as mesmas iras de anos atrás. Esperamos o dia em que todos no céu, redimidos, na nova terra, não te façamos mais motivos de ira, porque ficaram para trás nossas obras más, como veremos hoje à noite, em Apocalipse, e aqueles que só tiveram obras más e não uma fé com que fossem justificadas pelo sangue de Cristo, já estarão no inferno, não mais perturbando o dia a dia da tua presença. E quando tu, conforme a Bíblia, todo dia tu tens ira, todo dia tu ficas irritado, até conosco, teus filhos, e com o teu povo, como vimos aqui em Israel também, com muita constância, muita frequência, e que nós, aqui na terra, sabendo que é impossível te agradar totalmente, que nós, pelo menos, cresçamos em Cristo a tal ponto de pecar bem pouco, essa escala é tua, mas bem pouco, e sermos cada vez mais santificados em Cristo. E essas lições que a Bíblia nos traz são vitais para nós aprendermos estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Apesar de poucas semanas no deserto, a história quase já fica um padrão de repetição, um triste padrão. Há um problema, há uma dificuldade, murmúrio contra Moisés. Moisés diz que não é culpa dele, que de fato não é,
clama a Deus, Deus dá alguma solução. E desta vez faltou água. Da outra vez havia água, lá em Meribá, mas era amarga, não era uma água que tinha condições de ser consumida pelo homem. Seria o caso até de perguntar, não seria melhor Moisés traçar a rota de viagem deste povo com mais cuidado? E Moisés levava para águas amargas, levava para lugar que não tinha água, levava para lugar... Moisés, não dá para traçar melhor isso, não? Não, porque não era Moisés que traçava a rota. Vocês notaram, aqueles que são mais perspicazes, eu não vou dizer nem nas entrelinhas, mas nas linhas mesmo, da Bíblia, o que está dizendo aqui? Lá no versículo 1, diz, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Ora, era Ele que mandava, era Ele que orientava, era Ele que traçava tudo. O próprio Deus. E se a gente quiser aprofundar um pouco a pergunta, podemos indagar, e como é que Deus leva o povo dele para um lugar sem água? Antes para um lugar com água ruim, imbebível. Acho que inventei uma palavra agora. Parece até que os problemas eram criados, ou no mínimo permitidos, pelo próprio Deus. Parece não, irmãos, era. Não é que parece, nós estamos aqui descobrindo a pólvora. Não, era diretamente assim. Os problemas eram criados, ou no mínimo permitidos, pelo próprio Deus. Agora, o que nós precisamos ficar atentos e perceber, não só nessas histórias, mas nas nossas vidas, é o propósito que Deus tem por trás, lá na mente e no coração dele, para permitir essas coisas. E aí que vem a importância de aprendermos da Bíblia, que Deus é um Deus benigno, e que sempre quer o melhor das pessoas. E quando vemos essas pessoas como a parte sendo o povo dele, ele quer exercitar na fé. E o exercício na fé não pode ser algo fácil, pela própria natureza das coisas, como tudo foi feito, como Deus planejou, e pelo que o próprio homem escolheu na sua responsabilidade, Adão e Eva, de pecar. Então tudo isso faz parte de uma realidade dura, difícil, de fato. Então, guarde isso na mente. Não era por acaso, por azar, não era por incompetência de Moisés ou de Arão, que eles batiam em lugares difíceis, já estavam no meio do deserto, inclusive. Não era, era porque Deus os dirigia em cada detalhe. Ah, bom, se Deus me dirigisse em cada detalhe da minha vida desse jeito, até que eu aguentaria melhor os problemas. Até que eu aguentaria de uma maneira mais mansa, de uma maneira mais conformada, as dificuldades. Bem que eu gostaria mesmo de que Deus me dirigisse em cada detalhe da minha vida. Mas não estamos naquela época. É uma teologiazinha muito fraca, se você pensa assim, porque Deus já lhe dirige em cada detalhe. E eu ousaria dizer, de uma maneira ainda mais forte do que naquela época, por causa do Espírito Santo que agora habita no crente desde que Cristo esteve aqui, a igreja foi fundada. Temos uma orientação direta. Romanos 8 e 14. Diz assim:
Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lá no 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aí mostra uma interação pessoal, individual, com Deus, Espírito Santo e a nossa alma. E o verbo aí, guiar, todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Você se considera um filho de Deus pela fé em Cristo? Ótimo. Então você precisa crer que você é guiado, sim, pelo Espírito Santo. Agora, o quão você é obediente nesta orientação espiritual do próprio Deus é outra história. O quanto você é sensível a esta direção dele, teríamos que desenvolver isso, coisa que eu não vou agora. Mas pelo menos fique a ideia muito clara. Tem outras passagens que eu não vou ler, que não é o nosso tema principal, mas se você não se sente guiado por Deus no seu dia a dia, tem um problema. Tem um problema. Talvez você não queira sentir, talvez você esteja tendo uma vida tão fria espiritualmente que está muito insensível espiritualmente. Você não tem praticado o que os puritanos chamam de disciplinas espirituais. Eu gosto dessa expressão. A meditação, a oração, a leitura bíblica, o serviço cristão em abundância. Então você talvez esteja perdendo a sensibilidade de se sentir dirigido pelo Espírito Santo. E acaba sendo pouco dirigido, como eu já disse. Não por causa da disposição do Espírito, nem da competência dele em lhe dirigir, claro, mas porque tem você no fim da linha. Ele está dirigindo alguém, e esse alguém é você. Então é uma interação interpessoal. Uma pessoa é o próprio Deus, o Espírito Santo, ou o próprio Deus triuno através do Espírito Santo que habita em você. A outra pessoa é você próprio. Criatura dirigindo o Criador, dirigindo a criatura, e a criatura aqui tem que estar preparada um tanto quanto. E aí vem o processo de santificação, de iluminação, de obediência, tantas coisas. E aí se explica porque que tantos crentes andam de uma maneira tão errática na vida, porque não entendem a direção do Espírito Santo, não se sentem dirigidos pelo Espírito Santo, acham que é uma coisa para pastor pregar, acham que é uma coisa teórica demais, complexa demais para a gente entender isso. Isso é coisa para domingo, pensar em domingo nisso aí, lá numa pregação na escola dominical, bonita e tal, mas no dia a dia, no dia seguinte, problemas de trabalho, de estudo, de saúde, tão difícil tudo, que ser guiado pelo Espírito Santo parece uma coisa assim, então, aí bate o carro, e tanta coisa que acontece no dia a dia, o dente dói, e aí ser guiado pelo Espírito Santo parece uma coisa meio assim, etérea, uma coisa de Marte, para um ET, e não é. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo todo tempo, todo dia. Muito bem. O povo reclamou duramente com acusação forte e injusta. E Moisés vai a Deus e reclama, magoado, sofrido: Senhor, só falta esse povo me apedrejar. A ideia é que Moisés estava com medo, amedrontado mesmo, porque apedrejamento acontecia, e na época alguns foram apedrejados até por ordem de Deus, uns rebeldes que eu não vou ler aqui, e obviamente não era o caso, mas a ideia de ser apedrejado, desse temor de Moisés, tinha um certo fundamento, um temor real. E o povo se comportou de maneira tão forte, tão agressiva, que assustou Moisés. E deve ser muito desagradável, muito antiproducente, um líder com medo do grupo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca amedrontem os seus pastores, os seus líderes com ameaças.
ameaças veladas ou não, ameaças indiretas ou diretas, com um clima desagradável, clima hostil, um clima de medo, de ameaças. A igreja tem alguma coisa contra os seus pastores, ou um pastor, ou um líder? Isso é comum, não tem problema nenhum. Chama, conversa pelas vias normais, pelas vias estatutárias da igreja, pelas vias cristãs da Bíblia. Chama, olha nos olhos, conversa. Pode até chegar à conclusão, um ou outro, ou os dois lados, de que chegou o momento de encerrar o ministério ali, não sei, mas seja como for, tem que ter sempre um alto nível cristão. Essa coisa de ameaça, de briga, hostil numa igreja, no meio do povo de Deus, não é bom. Aliás, não é bom em lugar nenhum, especialmente dentro de uma igreja de Deus. E aqui nós vemos Moisés, coitado, com medo, dizendo: vão me matar, Senhor. Aqui, tratar bem não significa concordar e continuar juntos. Pode haver separação, sim, entre líder e liderado, sem esse tipo de clima. Então fica aí a sugestão para vocês, em qualquer tempo, em qualquer hora, qualquer que sejam os seus líderes. Voltando então, Deus diz assim, a solução de Deus: Moisés, vá na frente, e um grupo de anciãos vão lhe seguir até um lugar onde tem uma pedra, leve a vara que você feriu o rio, lá, e a água virou sangue lá diante do faraó, e vá lá. Parece que a pedra estava um pouco afastada da congregação, e Deus queria que o deslocamento fosse mais simples, em vez do povo todo, fossem somente os anciãos. Claro que pode ter ido mais alguém do povo lá, mas a ideia mesmo era Moisés seguido e certamente Arão, seguidos pelos anciãos que iriam comprovar o milagre, iriam assistir tudo, e Deus queria que os anciãos representassem Israel para enxergarem tudo. Agora vejam o lamentável da situação. A mesma vara que Moisés fizera milagres perante o altamente incrédulo e pagão Faraó, a mesma vara agora tendo que ser usada para acalmar o povo de Deus, que ele tinha acabado de tirar do Egito, para poder mostrar o milagre, mostrar o peso de Deus. Diante de Faraó, mandou águas converter em sangue, e diante deste povo incrédulo, mandou uma rocha produzir água. Os mesmos anciãos que Deus mandou acompanhar Moisés, quando ele foi falar com o Faraó, na época eu já preguei sobre isso aí, os mesmos agora acompanham Moisés, numa outra tarefa, mas numa tarefa que tinha algo em comum com a outra: convencer rebeldes, incrédulos, do poder de Deus. Que analogia triste! O mesmo povo que já vira milagres grandiosos, enormes, que ficaram famosos na humanidade inteira, aquele povo tinha visto o mar se abrir semanas antes, e agora precisando de novo ver um milagre, algo inusitado, uma pedra gerar água para milhões de pessoas. É uma pena quando Deus encontra dentro da igreja o mesmo tipo de incredulidade, de endurecimento, de desconfiança que ele encontra lá fora no mundo. E isso acontece. Não é tão raro, não. A igreja, toda igreja, deveria ser, por excelência, um grupo que descansa em Deus. O contrário, em vez de provocá-lo, suporta as aflições com serenidade. Não é que no mundo tem aflição e na igreja não tem. Quando não tinha Cristo era cheio de problemas. Agora aceite Cristo que seus problemas vão desaparecer.
Não, nunca foi assim o Evangelho, nunca foi assim o Novo Testamento, nunca foram essas as promessas de Cristo, dos apóstolos e dos escritores do Novo Testamento, nunca. O que vai ter aflição dentro do povo de Deus, vai, muito, talvez maiores do que lá fora, mas suporta com serenidade, que pede em vez de exigir, suplica, implora, em vez de arrogantemente querer. Eu não pedi para nascer, é muita injustiça nesse mundo. Atitude péssima que há lá fora contra o Deus Criador, e muitas vezes a igreja imita isto, para a tristeza de todos. Um povo que se humilha em vez de criticar. Tudo bem, lamentável ou não, é assim que foi feito, é a realidade. E Deus faz mais um milagre. Moisés então feriu a rocha e saiu água em abundância. Detalhe, isso é tão implícito que não diz no texto, diz depois em várias partes da Bíblia, mas aqui mesmo, acho que talvez de propósito, Moisés não deixa explícito, mas é óbvio. Agora uma coisa muito bonita, irmãos, muito gostosa. Vamos todos a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Falando aqui dos israelitas do deserto, desde o começo do capítulo 10, versículo 3, falam do maná. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aí vem no 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Muito interessante isso aqui. Ah, entendi. Então não tinha nenhuma rocha lá física, não, em que Moisés literalmente bateu com a vara e saiu água, H2O, para o pessoal beber. Não foi assim, não. Foi. Mas espera aí, foi uma coisa ou foi a outra? Porque Paulo espiritualiza tudo aqui. Sim, Paulo espiritualiza o físico. Havia o real, o material lá, e Paulo nem explica isso, ele já vai logo dizendo, eles bebiam uma pedra espiritual, a pedra era Cristo. Mas, explica aí, Paulo. Não precisa explicar, não é óbvio não, hein, para vocês, que a pedra simbolizava Cristo, a pedra real, que foi ferida de fato pela vara. Aquela pedra que era real e que de fato deu água para o povo, ela tinha por trás, além de ser uma pedra, era uma pedra muito especial pelo fato de apontar para alguém que eu vou chamar de pedra espiritual. Esse alguém é Jesus Cristo, tão real quanto a pedra, para não dizer muito mais real do que a própria pedra, mas estava lá. Então, uma real, a pedra, e a espiritualização da pedra, que é Cristo, real também. Aliás, as coisas espirituais são mais reais, num certo sentido, do que as materiais. Essa aqui é que são o padrão. Então é lindo saber que Cristo estava com eles, é isso que Paulo quis dizer. Cristo estava dando a eles de beber, dando a eles de comer, para onde eles iam, Cristo ia atrás. É isso que ele quer dizer. E ele puxou o assunto da pedra para fazer a analogia. Mas Cristo estava o tempo todo abençoando, dirigindo, acompanhando, alimentando, protegendo, tudo. Interessante é que consta que os judeus tinham uma lenda que dizia que depois daquele dia, que eles tiveram sede e Moisés feriu a rocha deu água, aquela rocha seguiu literalmente os judeus pelo deserto. Tinha uma lenda, consta que eles tinham uma lenda que dizia isso. É interessante porque de fato a pedra seguiu, como Paulo explica lá em 1 Coríntios, não fisicamente, mas como Paulo disse,
figuradamente. Mas lembre, fato de ser figuradamente não significa menos real. Então, o próprio Jesus Cristo, obviamente, no seu estado pré-encarnação, em que ele era, eu ia dizer, só o Filho de Deus, imaginem, em que ele não ainda tinha adquirido um corpo humano como Jesus de Nazaré. Ele era, não dá para usar o só, né? Ele era o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que nunca teve começo nem fim de existência, nunca terá, todo-poderoso, onipotente, onipresente, Deus. E Jesus Cristo, então, estava seguindo aquele povo para onde quer que ele fosse. E já que, então, a pedra era um tipo de Cristo, um modelo, podemos fazer uma analogia muito bonita. A pedra deu água, deu vida através da água, porque sem água o ser humano morre. Então a pedra deu água, deu vida, depois de ser ferida pela vara. Cristo deu vida eterna após ser ferido na cruz. Quero ler só duas passagens que sempre vão nos fazer muito bem lembrar. Isaías 53:5, passagem clássica sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Isaías 53:5. Se não chegou lá, basta ouvir. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Estou em Isaías 53:4. 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, contraste, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, feridas, sofrimentos, fomos sarados, curados. Outro contraste. Então, castigo, paz. Feridas, cura. Castigo para ele, feridas para ele, paz para nós, curas para nós. Lindo isto. Voltando e encerrando lá em Êxodo 17. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Meribá significa briga, discussão. Eles discutiram com Moisés, brigaram. E Massá significa tentação, no sentido de prova, de um teste. E queriam testar se Deus estava com eles ou não. Eles colocaram Deus à prova. Tanto que está aqui a frase que traduz ou indica tudo que estava por trás daquilo, daquela revolta e tudo mais. Era uma prova que o povo queria, como se estivesse perguntando, ou não só como estivesse, mas deve ter essa pergunta soado muito nos ouvidos de Moisés: está o Senhor no meio de nós ou não? Parece mentira fazer essa pergunta. Quase não dá para acreditar. Que provas eles queriam mais de Deus? Que não somente Deus estava entre eles, mas estava para protegê-los, para arrancá-los da escravidão, para levar para uma terra que ele tinha prometido aos pais deles, começando com Abraão, e cumprindo a palavra dele, Deus. E viram os milagres que eles viram, como acabei de comentar. Precisavam de prova. Esta pergunta é altamente ofensiva a Deus. O fato de Deus permitir grandes dificuldades não significava que Deus não estava entre eles para ajudá-los. E é o que eles estavam pensando, eles estavam fazendo esse raciocínio. Estamos com dificuldade após dificuldade. É água amarga que não dá para beber, é falta de comida, depois é falta de água,
afinal de contas, Deus está ou não está no meio dele? Essa não é a pergunta. Porque era óbvio que Deus estava no meio deles. E era óbvio que eles tinham a proteção de Deus. Era óbvio. A pergunta era: o que eu posso aprender deste Deus? O que é esse Deus que eu sei que está no meio de nós, que eu sei que é poderoso, que eu sei que está nos protegendo, que eu sei que destruiu o faraó? O que esse Deus tem a me ensinar com essas coisas, essa falta de comida, essa falta de água? Alguma coisa ele quer ensinar com isso, e essa coisa é boa, é benéfica. Eu não tinha me dado conta do quanto este incidente marcou o coração de Deus. Estava estudando a passagem e vi, e eu tenho aqui, não vou ler nenhuma, que pena, tem 10 passagens na Bíblia que falam deste evento. Ou seja, que o Espírito Santo, inspirando o autor sagrado do livro, Deuteronômio 3 vezes, Neemias, Salmo várias vezes, Isaías, em que Deus fala disto, se referindo a isto. E algumas vezes dizendo claramente o quanto Deus ficou magoado. Quero encerrar dizendo, muitas vezes o crente se encontra quase fazendo essa pergunta. E eu não sei, gostaria de até ter que manter esse quase, mas talvez em alguns momentos a gente poderia até tirar o quase e encontrar crentes fazendo esta pergunta: o Senhor está no meio de nós, ou está comigo, está na minha vida, ou não? Depois de tudo que Deus já fez com você, é uma pergunta, ou seria, estou dizendo que você faz essa pergunta, que você age como se fizesse, não. Mas se já agiu, ou se ainda vai agir, que espero que não, ou eu próprio, mas, gente, não tem o menor sentido uma pergunta dessa. É muita ingratidão, muita cegueira espiritual, surgir pelo menos uma pontinha, uma sugestão, uma insinuação mínima que seja no nosso coração. Espera aí, Deus está comigo ou não? Não faça isso. Para alguns filhos na fé, Ele permite muito sofrimento, muito. Eu sei disto. E às vezes um após o outro, um após o outro. A gente pensa, Senhor, até onde vai? Até onde vai fazeres isso com fulano, ou com ciclano, ou comigo? Então Deus permite muitas vezes, sim, mas nesse processo Ele está guiando o seu crente, passo a passo. Não está levando o crente a um lugar sem água por engano ou por malvadeza. Há um propósito benigno de ensino, e em vez de falta d'água, é muita dor, ou tristeza, ou problemas, ou dificuldades de toda ordem, e Ele faz isso com propósito benigno. E fique com a pergunta, em vez de perguntar, Deus está comigo ou não? Cristo está me acompanhando ou não? Passo a passo. A pergunta é, Senhor, antes da pergunta faça um louvor. Muito obrigado pelo teu cuidado comigo todo o tempo, mesmo nesses sofrimentos, mas isso não vale nada, digo isso, esses sofrimentos não valem nada comparados com a salvação em Cristo que tu me deste. Muito obrigado. Quanto aos sofrimentos, que estão muito grandes e praticamente insuportáveis, me ajuda, me dá poder para suportá-los mansamente, e que eu aprenda a esperar em ti, a ter paciência, desenvolver as virtudes do teu Espírito Santo. E se eu tenho uma pergunta para fazer, que seja, o que é que eu posso aprender de bom deste Deus maravilhoso? Porque tu, ó Deus, eu sei que só tens coisas boas para fazer comigo e para me ensinar. Tão diferente de dizer, Senhor, tu estás comigo ou não? Tire esse ou não da sua vida. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver como crentes que Te agradam. Em nome do Senhor Jesus Cristo e através do Senhor Jesus Cristo e com a ajuda do Teu Espírito Santo, é que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.